A paz do Senhor, irmãos, amém? Tá frio aqui. É porque às vezes eu começo a ver o pessoal botar blusa e tirar a blusa, e às vezes para alguns está bom e para outros está quase morrendo. Se tiver, porque está o ventilador ali. E talvez é melhor desligar o ventilador? Não. Vence a maioria, tá? Então a maioria diz que está bom. Então vamos deixar assim. Eu não vou pedir para que você abra a Bíblia agora, porque eu quero contar algumas histórias para vocês da palavra. E depois eu vou pedir para que você abra o texto que nós vamos ler juntos. Mas eu quero que você feche os seus olhos para que a gente possa orar. Te damos graças, Senhor, por esse dia. Te louvamos pelo privilégio de estarmos na Tua casa. É tão bom poder ter essa liberdade de adorar ao Senhor, de expressar a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa dependência. E saber que o Senhor não é indiferente a essa adoração, que o Senhor nos ouve e o Senhor aceita. E nós te louvamos por isso. E agora, na meditação da Tua palavra, aquilo que o Senhor colocou ao meu coração, que possa, Senhor, assim como mexeu com o meu coração, possa mexer com o coração de cada um que aqui está, e daqueles também que estão nos ouvindo em suas casas. Nós pedimos que o Teu Espírito é quem possa falar. Nada é sobre nós, tudo é sobre o Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje o meu irmão Vomer, que está nos assistindo, está todo feliz, bem. Porque você foi hoje, ele começa a mandar mensagem junto, cantou Moisés, aí começa, ele é reteté, sabe? Ele gosta de música alegre e tudo mais, e toda vez que a gente encontra com ele, ele fala: Alexandre, deixa eu dar uma orientação para você, de como que você deve conduzir, e acaba a gente rindo sobre algumas coisas. Mas vamos lá. Nós temos algumas histórias, várias histórias inclusive na Bíblia, que nós gostamos de ouvir, nós gostamos de ler. Elas são empolgantes, principalmente no Antigo Testamento, que eu particularmente gosto muito. Tem algumas histórias bem interessantes e que, desde as crianças e nós adultos, ouvimos elas por várias vezes. E todas as vezes que nós falamos ou lemos essas histórias, a gente fica pensando como Deus é, o que Ele faz e como nós gostaríamos de viver estas coisas também. No Antigo Testamento tem 3 histórias de 3 mulheres, 2 viúvas e uma de uma mulher que não era viúva, mas era uma mulher rica. E eu quero rapidamente contar essas histórias e depois no fim você vai entender por que eu estou contando essas histórias. A primeira história está em 1 Reis 17, de 9 a 16, que conta que o profeta Elias foi lá para a cidade de Sarepta, de Sidom, conforme Deus tinha orientado para que ele fosse. E lá ele encontrou uma viúva. E aí ele chegou da viúva e falou assim: você pode me trazer um pouco de água? E ela foi e trouxe um pouco de água a ele. E aí ele pediu: e você também pode me trazer um pedaço de pão? E aquela mulher ficou constrangida e respondeu assim: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. O profeta pediu então que ela fizesse com aquele bocado que ela tinha, primeiro um pão para ele, e depois para ela e para o filho. E profetizou assim: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover naquela terra, sobre a terra. E assim aconteceu. Não faltou farinha, não faltou azeite, não faltou alimento para aquela viúva e nem para o seu filho, porque a palavra se cumpriu. Nós vemos outra história em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, que conta de outra viúva,
Só que agora não era com o profeta Elias, era com o profeta Eliseu. A viúva estava sendo cobrada pelos credores de uma dívida que o marido, que era supostamente um seminarista, ficou uma dívida, e ela, como mulher, não tinha como pagar. E os credores estavam querendo levar os seus 2 filhos como pagamento de dívida. E ficaria uma situação complicada, porque ela, como mulher, e ainda sem os filhos, ficaria complicado. E aí ela chega para o profeta Eliseu, conta a sua situação, e aí ele diz: o que é que eu posso fazer com o que você acabou de me contar? Afinal de contas, o que é que você tem na sua casa? E a resposta dela foi: tua serva não tem nada além de uma botija de azeite. Então o profeta diz para ela: chama lá seus filhos, pede para que ele saia para a vizinhança e pegue vasilhas, muitas vasilhas, e traga para sua casa. Quando chegar essas vasilhas, você entra com seus filhos, fecha a porta da tua casa, pega a botija de azeite e começa a derramar sobre cada uma dessas vasilhas. E depois de quando estiver tudo cheio, aí ela viu que estava tudo cheio. Ela pegou e falou assim: tem mais vasilhas, filhos? Não, mãe, tudo que nós conseguimos está aqui. Então ela chegou e falou para o profeta: profeta, todas aquelas vasilhas já estão cheias. E parou, porque não tem mais vasilhas. E ele respondeu: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Uma botija de azeite foi suficiente para poder pagar aquela dívida, que não deveria ser pouca, para poder levar os filhos, e além de tudo, foi suficiente para que eles pudessem viver e ainda sobrar. Ainda em 2 Reis 4, de 8 a 36, conta de outra mulher. E aqui nós também vemos com o profeta Eliseu, que é a história da mulher sunamita, aquela mulher da cidade de Sunem. E ela era uma mulher rica. E o profeta Eliseu, sempre que passava em Sunem, passava na casa dela e fazia as refeições lá. E aí uma vez ela disse exatamente assim ao marido: vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. O profeta perguntou então, depois de feito e depois de realmente ter acontecido um quarto de hóspede para o profeta perguntou ao discípulo que o acompanhava: o que é que nós poderíamos fazer por ela? E aí o discípulo de Eliseu disse assim: ela não tem filho e o marido dela é idoso. E aí o profeta mandou chamá-la e disse assim: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E assim aconteceu. No Novo Testamento também tem histórias desse perfil, inclusive tem várias outras. No Novo Testamento a gente tem aquela história que nós gostamos muito, falamos em casamento, que foi o primeiro milagre de Jesus, lá em João 2, de 2 a 11, que conta o milagre de Jesus num casamento em Caná da Galileia. Acabou o vinho na festa do casamento, e era uma vergonha se acabasse o vinho. Ia ser uma vergonha para os noivos, seria uma vergonha para a família. Então, naquele momento, foram procurar a mãe de Jesus, e ela percebeu ali que estava acontecendo, foi até Jesus, pediu para que ele fizesse alguma coisa. No primeiro momento, ele disse que ainda não era a hora. Mas aí, depois, disse assim, o que a Bíblia diz: ali perto, havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote, tinha 6, em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encha os potes com água.
e eles encheram até a borda. E nós sabemos o que aconteceu. Aqueles potes de pedra, que estavam cheios de águas até a boca, se tornaram num vinho melhor do que eles estavam oferecendo. E aí, nós começamos a ver, diante dessas histórias e de muitas outras que a palavra diz, nós aprendemos e vemos que, dentro das 4 operações matemáticas, a predileta do nosso Deus, o Deus que nós servimos, é a multiplicação. A multiplicação é um princípio divino. Ela não se resume somente a valores, a bens materiais. Ela é muito além. Mas Deus ama multiplicar. E nós podemos ver em várias coisas, quando Ele cita, quando Ele ordena, quando Ele orienta. Lá no começo, em Gênesis, Ele falou multiplicação de filhos. Falou lá em Gênesis 9, 7. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus ama multiplicar. Ele também diz em Marcos 16, 15, quando nós devemos evangelizar, multiplicar, falar do amor de Deus. Ele diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Multiplique o que você sabe. Não é só eu que vou saber, Guilherme vai saber, Gabriel vai saber e assim por diante, porque eu tenho que ir pregar e falar. Ele também fala de multiplicação até de simpatia. Não simpatia de fazer aquelas coisas, simpatia de dar certo alguma coisa, não. Simpatia de ser simpático mesmo. Em Atos 2:47 ele diz: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Deus multiplicava pessoas sendo salvas através da simpatia das pessoas. Até simpatia Deus multiplica em algo bom. Deus também multiplica no princípio de semear. Segundo 2 Coríntios 9:10 diz assim: aquele que sempre a semente, supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da justiça. Então Deus, o mesmo que dá a semente, aquele que semeia, também dá o pão, e também vai fazer multiplicar, não só a semente, como os frutos da justiça. E existe também algo que dá certo, que também está dentro do semear, que é dar. Dar é a operação certa de multiplicação. E eu lembro muito desse dar, desse dividir, desse doar. Eu lembro muito da minha mãe. E um dos versículos citados por ela para nós era Lucas 6:38. Dar e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Nós vemos em tudo isso que Deus ama multiplicar. Se na matemática ele tivesse que escolher uma operação, ele escolheria com certeza a multiplicação. Eu relatei essas histórias, relatei esses versículos para chegar exatamente naquilo que Deus falou ao meu coração. E vai ser, eu acho que a mensagem mais simples, mais rápida que eu talvez tenha feito, porque geralmente eu falo bastante. Mas é porque eu não quero acrescentar absolutamente nada daquilo que Deus me falou. E foi exatamente o que o pastor disse. No começo da semana, eu sonhei que o Senhor estava falando comigo através de uma passagem bíblica. Mas assim, claramente, sabe aqueles sonhos que você está conversando, parece com Deus? Eu não sei se você sabe, né? Porque às vezes eu falo, parece ser tão natural para mim, mas você falando, como alguém falando com você, e esse alguém é Deus. E falando sobre uma passagem bíblica. E depois ele me acordou e disse, anota. E foi por isso que eu pulei na cama, peguei o celular e comecei a anotar. Isso era umas 4 e pouco da manhã. E aí o pastor virou e falou exatamente isso, Thalita.
Com quem você está conversando? Com a Thalita essa hora? Falei, pô, o Rogério ia estar brigando com ela, às 4 horas da manhã a gente conversando. Aí eu falei assim, Deus falou comigo, e eu estou anotando. Ele falou, então vira você com Deus, pá. Mas não deu 2 segundos, eu já estava roncando, nem ouviu, e eu fiquei anotando aquilo que Deus falou ao meu coração. E aí eu quero que você abra a Bíblia em João 6. Também um texto bastante conhecido. João 6, do versículo 1 ao 13. Diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava a Jesus, disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo em prova, como se ele precisasse perguntar, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem-se os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Quando Deus foi falando comigo e eu fui quase que lendo o texto em sonho, o Senhor falou assim no meu coração. A pergunta foi: o que você tem multiplicado? Eu falei, não era à toa, né? Para eu ler o texto. E o Senhor falou ao meu coração: o problema nessa situação que estamos falando, que é sobre esse texto, não era o número de pessoas, mas o que se tinha para multiplicar. E aí quando eu acordei, porque era exatamente isso, mas aí eu comecei a orar e levantei, levanta e anota. Então, em sonho, eu li o texto, Deus me fez a pergunta: o que você tem multiplicado? E disse: o problema não era o número de pessoas, 5.000 pessoas, mais mulheres, que fosse 9, 10, 8, 20, não é sobre isso, não é aí que está a questão. A questão está no que se tinha para multiplicar. E aí eu dei aquele pulo e comecei a escrever, e o Espírito Santo falou: continue anotando. E aí, diante desse texto, o que nós podemos ver? O que se tinha para multiplicar diante das pessoas ou dos personagens desse texto? Nós vemos que, está tudo bem? Muito geladinho, né? Nós vemos no contexto desse texto e de cada personagem ou dos personagens, o que cada um tinha para multiplicar. Nós vemos que os discípulos tinham incredulidade. Estavam com Jesus, já tinham visto vários milagres de Jesus,
diante deles uma multidão. Jesus perguntou a eles o que se faria, colocando eles à prova. Viram que tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas mesmo assim, o que é que vai se fazer com só isso para a multidão? O que os discípulos tinham para multiplicar? Incredulidade. O povo, o que é que o povo tinha para se multiplicar? Primeiro, a fome espiritual. Foram atrás de Jesus porque queriam ouvir aquilo que ele tinha para falar, e nem pensaram quanto tempo, se estavam preparados, se estavam com condições físicas, se tinha reservas, enfim, eles só foram. Então, o que é que o povo tinha para multiplicar? Fome espiritual, mas também fome física. Porque com o passar do tempo ia aumentar a fome. E se mandasse eles embora pela distância, iam ficar com mais fome ainda. Apareceu uma criança com 5 pães e 2 peixinhos. O que essa criança tinha para multiplicar? 5 pães e 2 peixinhos. E o principal da história, que era Jesus. O que ele tinha e o que ele tem. Poder e autoridade para fazer milagres. Conhecemos como multiplicação a soma sucessiva de um número por ele mesmo. 1 vezes 1, quanto é? 2. 1 vezes 1, 1. Então nós vemos que aquilo que nós temos nas nossas mãos, ou aquilo que foi apresentado, poderia ser multiplicado. E foi exatamente o que o Espírito Santo falou ao meu coração, e é esse o recado simples e direto que eu tenho que falar à igreja. Deus usa aquilo que está em nossas mãos. É claro que se ele quisesse, ele podia falar: apareça pão. Que apareceria? Apareça uma loja de conveniência ali no meio do deserto, que apareceria? Apareça o supermercado, que apareceria? É claro que ele poderia fazer isso. Mas sabe o que o versículo diz? Que ele estava colocando os discípulos à prova. Exatamente porque ele queria saber o que cada um tinha para oferecer, para se multiplicar. Então, o primeiro conceito que eu quero dar a você, a nós, é que às vezes nós queremos viver a multiplicação do Senhor. Todos nós queremos ver Deus multiplicar. Quem aqui não gostaria de que nunca mais faltasse azeite e farinha na panela? Quem gostaria aqui de ter um azeite suficiente para poder pagar a dívida e viver o resto da vida? Claro que eu queria. Quem gostaria de ser tão amado, tão privilegiado, que alguém com dinheiro pudesse te dar uma casa, honrando você? Alguém que pudesse deixar um quarto de hóspede, para toda vez que você for lá, você ser bem recebido por essa pessoa que tem condição? Quem não gostaria? Quem não gostaria de ter Jesus no casamento? E sabe aquele casamento que a gente contrata todo o buffet, e aí aquele buffet que fez uma propaganda linda, e na hora é horrível? Quem não gostaria de ter Jesus na festa, para multiplicar aquilo que tivesse faltando? Mas na verdade o conceito de multiplicação que Deus quer ensinar, é que Ele pode fazer do nada tudo, mas Ele prefere usar aquilo que nós oferecemos a Ele, aquilo que nós temos nas mãos. E a pergunta, a conclusão, que o Espírito foi me falando é: o que temos para ser multiplicado? Incredulidade, murmuração, insatisfação, egoísmo, desobediência, preguiça, má conversação, pecado ou iniquidade. Inclusive, até nisso há multiplicação,
Porque a palavra diz, e eu ainda preguei quinta-feira na Igreja Avivamento Bíblico, falando sobre, pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Fui lá falar sobre o tema suicídio. Falar sobre essa voz de fala que as pessoas que às vezes sofrem precisam falar, e falar sobre empatia. No outro dia de manhã, recebemos o vídeo de um homem que pulou ali do viaduto, da passarela, ali no Vale Sul. Um homem se suicidou. Eu não sei se depois o Guilherme pode só apagar essa parte. Pode? Não. Para passar o vídeo, jamais iria passar. Mas eu vou contar uma observação. Havia uma pessoa de Deus sentado no ponto de ônibus. E o Espírito Santo falou a essa pessoa: vai lá na ponte e fala com aquele homem. E a pessoa que estava na ponte disse assim: acho que é coisa da minha cabeça. E não foi. E logo em seguida aquele homem pulou. Nós recebemos o telefonema por conta de outra pessoa que faz parte da mesma célula dessa pessoa. E aí disse ao pastor: pastor, ore, agora já não é nem para quem se suicidou, mas é para o outro que está apavorado, que Deus mandou que ele fosse lá. E ele não foi. E o homem pulou. O que é que nós temos para oferecer? Surdez? Desobediência? Preguiça? Ou talvez nós possamos ter amor, fé, simpatia, disposição, conhecimento, experiência, um prato de comida, uma roupa, um sapato, uma oferta generosa e voluntária. O que é que eu e você temos para multiplicar? É impressionante como nós que declaramos que somos filhos de um Deus vivo, dono do ouro e da prata, dono de todas as coisas, soberano em tudo, pode tudo, faz tudo, conforme a sua vontade. E quando nós precisamos expressar ou colocar diante dele, sabendo que ele pode multiplicar, o que é que nós oferecemos? Eu não vou dar aquela roupa, poxa vida, eu gosto tanto, eu vou emagrecer. Mas você não tem noção tanto que eu paguei naquela roupa. Eu aprendi a multiplicar as minhas coisas exatamente dando. Eu tenho muita coisa, mas eu dou muita coisa também. E foi uma promessa que Deus me deu. Quando o ladrão entrou dentro da minha casa e levou tudo que era meu, ele falou: nunca mais lhe faltará roupa para se vestir. E por conta dessa palavra, todas as vezes, eu sempre dou roupa e não falta roupa. Sabe por quê? Porque eu aprendi que se eu posso oferecer, e nem ofereço para receber, mas Ele é fiel com aquilo que diz. O pastor está pedindo aí, isso aí não está planejado, não tem nada a ver, ele nem sabia o que eu ia falar. Sobre uma questão de vamos fazer uma campanha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E às vezes nós falamos: R$10, irmãos. Mas eu não tenho. Desculpa, mas eu realmente não tenho. Nós tivemos uma experiência uma vez, nós estávamos num congresso, e nós tínhamos ganho um cheque. Era para pagar o quê? Nem lembro. Era uma oferta. Exato. Nós não tínhamos dinheiro para ir no congresso. Nós ganhamos para ir, e ganhamos um cheque, que era uma oferta, para que nós pudéssemos usar para os gastos do congresso. E quando chegou na hora do culto, foi feito um desafio, o Espírito Santo falou ao coração do pastor primeiro. Mas o Espírito Santo não é Deus de confusão, falou com ele, já falou comigo também.
E ele catou o cheque, olhou para mim e falou: amor, eu falei: eu sei, pode dar. E ele deu aquele dinheiro que nós tínhamos recebido para ficar. Mas o que Deus fez depois, suprindo as nossas necessidades, foi muito maior do que aquela oferta que nós tínhamos recebido. Às vezes nós usávamos o nosso carro para fazer as coisas. No ministério, colocávamos 8, 10 adolescentes dentro de um Fusca. Loucura. E às vezes nós não tínhamos dinheiro para colocar gasolina. Mas o que nós tínhamos para oferecer? O carro e a disposição de encher o carro. Ao contrário de algumas pessoas que têm que botar tapete, paninho e não levam mais que 4. Porque o meu carro vai quebrar se eu levar mais que 4 pessoas. A gente andava 8, mais eu e ele. E aquilo lá, sabe aquilo assim, quantos adolescentes saem dentro de um Fusca? Ia saindo assim, ó, pá. E eles achavam o máximo, porque ia um engrunhado. E não só uma vez, como várias outras vezes. Mas uma que marcou, nós precisávamos ir para Campinas, numa reunião de pastores, e nós não tínhamos dinheiro. E aí, sabe aquele negócio? Bota 10, sabe, que é só o que você tem. Enche o tanque com 10. E aí ele falou: ó, sei lá o que vai ser, mas vamos botar 10. E aí nós estávamos em Americana, íamos para Campinas. E aí ele parou no posto e disse assim: coloca R$10 de gasolina. E ainda brincou: cuidado para não transbordar, hein? E eu dei risada, porque R$10. E o cara, a hora que colocou, ele parou, ele falou: moço, o seu tanque está cheio. No primeiro momento veio a incredulidade. Ele virou para mim e falou assim: Débora, qual dos seus irmãos pegou o carro? Aí eu falei: ninguém pegou o carro. Mas está cheio o tanque. O que é que nós tínhamos para oferecer? R$10 para colocar um combustível, para que nós pudéssemos cumprir um compromisso estabelecido. Esse é o Deus da multiplicação. E eu quero encerrar perguntando para você: o que é que você tem para multiplicar? Eu quero que você fique em pé. Eu quero chamar o pastor. E eu não quero falar mais que isso, porque se eu falar um pouco mais, eu vou falar aquilo que é de mim mesmo. É só isso. Recado dado. Missão dada. Missão cumprida. O que é que você tem para ser multiplicado? Aleluia. Enquanto ela estava pregando, várias vezes fomos surpreendidos pelo agir de Deus no decorrer da nossa história. E é tão lindo quando você aprende a vivenciar que é Deus quem fez. Sabe qual é um dos grandes problemas do crente? É quando ele acha que alguém fez para ele e não consegue atribuir os milagres do Senhor na sua vida, os milagres ao Senhor. E às vezes nós ficamos perdidos. Mas para que os milagres aconteçam na minha vida e na sua vida, a primeira coisa que nós devemos aprender a fazer é aprender a entregar a nossa vida a Ele. E entregar a vida é um ato diário. É um ato contínuo. Ontem nós fomos à Americana, sexta-feira nós viajamos, foi aniversário da Rose, nossa cunhada. E todas as vezes que nós saímos, nós oramos ao Senhor. E aí, na sexta-feira, dentro do carro, na garagem, a Débora falou assim: Alexandre, vamos orar ao Senhor? Vamos orar.
Deus, guarda a nossa viagem. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Leva-nos, nos traz debaixo da tua proteção. Amanhã eu vou viajar para o Rio. E a mesma oração eu vou fazer: Senhor, me leva, me traz. Colocar a vida nas mãos de Deus tem que ser um ato contínuo. Eu acordo, eu sento na minha cama e falo: Senhor, obrigado por mais um acordar, despertar. Porque muitos deitam e não acordam. Mas eu quero te louvar, porque o Senhor me deu a oportunidade de viver mais um dia. Não sei nem se inteiro, mas mais um dia. E aí nesse dia a gente contempla o milagre do Senhor. Mas antes de receber, nós aprendemos a oferecer. E você recebe aquilo que você oferece. É semente. Ninguém lança abóbora e colhe jaca. Colhe abóbora. Ninguém lança vida e recebe morte. Lança vida. Mas em Cristo Jesus, mesmo que a morte chegue, é vida em abundância. Ninguém recebe dinheiro se lançou 1 quilo de alimento. É o que você lança. É o que você lança. Eu fico imaginando aquele menino que ofereceu os 5 pães e os 2 peixinhos. Na casa dele nunca mais faltou sustento. E o pai e a mãe talvez falando assim: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E talvez essa criança, depois que crescesse, falasse assim: deixa eu lembrar uma coisa. Quando eu era criança, Jesus estava falando para 5.000 homens. E aí eu dei meus 5 pães e os meus peixes. E Deus queira que aquela família possa falar assim: é por isso que na nossa casa nunca mais faltou sustento. É por isso que naquela viúva nunca mais faltou sustento. É por isso que essas histórias em que ela contou aqui, nunca mais faltou sustento. Nós já passamos por períodos terríveis no ministério. Irmãos, terríveis financeiramente. Mas se você perguntar para o Isaac e para a Esther, quantas vezes faltou a comida no prato deles? Nunca faltou. Quantas vezes faltou a luz? Quantas vezes faltou a água? Talvez tenha faltado o tênis Vans, mas nunca faltou o sapato. Talvez tenha faltado o iPhone 16, mas nunca faltou o telefone. Talvez tenha faltado aquilo que eu queria tanto, mas nunca faltou o que me necessitava. Nunca. Nunca. Mesmo quando ela contou que as roupas dela foram roubadas, e as minhas não, porque as minhas não cabe ninguém, né? Vira lençol na casa do pessoal, né? Pega a camisa da casa para cobrir uma cama. Mas a dela levaram tudo. Os brinquedos do Isaac levaram todos. Ela ficou sem roupa, o Isaac sem brinquedo. Mas nunca faltou um brinquedo para ele brincar. E nunca faltou uma roupa para que ela pudesse vestir. Ontem estávamos vindo e eu falei: Débora, quer que pare no shopping? Eu queria comprar uma roupa para você. Você acredita que ela falou para mim não? Não, amor, vamos embora para São José. Eu falei: essa mulher não está bem. Nós vamos ter um casamento sábado. Falou: não, bem, vamos embora. A Esther está em casa, vamos embora. Eu falei: Jesus. É o que você lança, é o que você vive. Mas acima de tudo, a sua vida lançada diante de Deus. Eu quero chamar: vem cá Esther, vem cá André, vem cá louvor. Mas vamos cantar uma canção: quero, Senhor, minha vida oferecer. Essa canção, ela faz sentido quando você ouve uma mensagem dessa. Vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Oferta é lançada. Eu venho lançar a minha vida ao teu altar. Eu venho lançar a minha vida ao teu altar. Assim, quando eu fui tocado pela primeira vez pelo Espírito Santo,
eu falei: Senhor, a minha vida está no teu altar, com 12 anos de idade. Quando a Débora foi tocada para poder entregar a sua vida no altar, quinta-feira fez 37 anos de vida cristã. Não é mole não, né, irmãos? Eu estava nascendo. Não há nada melhor. E nessa noite, queridos, eu não posso sair daqui, pegar você e trazer você no altar. Nunca você vai me ver fazendo isso, porque é entrega. E entrega é espontânea. Eu gostaria que, se você de alguma forma foi tocado por essa palavra e deseja, pastor, mas eu já aceitei a Jesus como Salvador. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou te convidando para aceitar Jesus como Salvador. Eu estou te convidando para entrega. Você sair do seu lugar, se ajoelhar. Você que está em casa, se ajoelhar nesse sofá, nessa cama, aonde você estiver, enquanto nós adoramos esse cântico, em nome de Jesus. Veio? Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Declare: vem, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer Como oferta de amor, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pra te adorar. oh aleluia, Foi que eu nasci. cumpra em mim, Senhor, Cumpra em mim o teu querer. o teu querer. Declare: Faça o que está em teu coração e que a cada dia e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. hoje para te adorar. Pois pra te adorar Foi para isso que nós nascemos. que eu nasci. Oh, cumpra Cumpre em mim o teu querer. o teu querer. Faça o que está no teu coração. Faça o que está em teu coração. Que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu Estar lado. ao teu lado. Estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor Deus, é estar ao teu lado, é entregar, é entrega voluntária, de colocarmos as nossas vidas diante do teu altar, não pelo que vamos receber, mas de entregarmos a ti, sabedores que tu és um Deus extremamente fiel. É de saber que é a semente lançada. E nessa noite, ó Pai, vidas estão aqui no altar adorando, orando, buscando, declarando
ao Senhor meus irmãos em casa, ajoelhados, orando, colocando diante de Ti, ó Deus, a vida deles. Não há nada mais valioso do que o nosso coração. Não há nada mais valioso do que a nossa alma. Não há nada mais valioso do que nós nos rendermos aos Teus pés. E a começar por nós, que tudo o que nos cerca, que possamos entender que é do Senhor. Pai, cuida, trata, vem com o Teu poder sobre a vida de cada um dos meus irmãos. E que essa palavra não fique somente, ó Deus, nesse ato de declaração, mas que fique perpetuado em nossos corações no decorrer do dia. Nós bendizemos o Teu nome, nós Te agradecemos por essa palavra, que não somente falou no coração de Débora, mas também falou no coração de Alexandre e no coração da comunidade. Obrigado, ó Deus. Nós Te agradecemos, oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Você está no altar aí, dê um abraço a quem está do teu lado e fala: nos entregamos, nos envolvemos diante do Senhor. Aleluia. Deus é bom e fiel. Pode se assentar, igreja. Eu só preciso, falta 2 minutos, falta 3, 4 minutos para acabar o culto. Isso. Eu só preciso de uma orientação rápida. Na próxima semana, no próximo domingo, nós não teremos EBD, porque teremos eleições para vereador e para prefeito de São José dos Campos. Uma eleição municipal. E eu gostaria de fazer a orientação em que eu fiz hoje para os pastores na rede de líderes. E é importante. Inclusive, na saída, o prefeito... Deixa eu me despedir. Aí você já desliga. Deus abençoe a tua vida. Vai com Deus. Você tem uma semana de ricas bênçãos e vitórias. E que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida todos os dias. Um beijo no seu coração. Manda aí.